Graça e paz, amados. É com grande alegria no coração que nós estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. É claro que nós entendemos o sentimento de frustração de muitos dos irmãos e até meu em partes, justamente por conta de voltarmos à estaca zero no que diz respeito às nossas programações em meio à pandemia. Nós voltamos à estaca zero no sentido de termos que adiar as nossas programações, temos que fechar a nossa igreja novamente, mas Deus, em sua infinita sabedoria, ele ainda assim nos leva, nos comove a cultuá-lo, mesmo que seja desta maneira. Por isso, eu quero convidar os irmãos para que, de fato, nesta noite, ou neste período em que os irmãos estiverem assistindo essa mensagem, que o seu coração possa estar com o único intuito de cultuar ao nosso Deus. Para tanto, amados, eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no Salmo de número 27, versículo de número 4. Vamos ler apenas este versículo para a nossa meditação neste momento. Salmo de número 27, verso de número 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Curve sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, graças te damos pelo privilégio, pela oportunidade, pela liberdade que nós temos de ler a tua palavra. E ao lê-la, nós somos sempre edificados por ela e por ela somente. Agora, Pai, nós te pedimos, te clamamos, que mais uma vez o Senhor nos agracie com a ação do teu Santo Espírito, para que possamos não só compreender, para que possamos também, ó Pai, aplicar a tua palavra em tempo oportuno na nossa vida. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amados, toda história tem o seu começo, assim como toda a igreja tem o seu começo. No dia 21 de março, nós aqui na Igreja Presbiteriana de Campos do Jordão, nós comemoramos a data do início do trabalho presbiteriano aqui na cidade. É uma data que para nós gera alegria, para nós gera um momento de reflexão daquilo que nós vivemos durante todo esse tempo, do quanto que nós trabalhamos para a manutenção e para a expansão do reino do nosso Deus. Este, então, é um momento em que nós precisamos repensar a nossa vida e vermos, então, qual é o anseio para nós, aquilo que nós temos como propósito para a nossa vida. E é neste texto que nós queremos meditar neste momento, para poder falar um pouquinho sobre o anseio de uma vida. Esta data, nós não só comemoramos o início do trabalho da Igreja Presbiteriana aqui na cidade de Campos do Jordão, mas também nós comemoramos a primeira ministração da Ceia do Senhor em território brasileiro. Nós comemoramos também, há 443 anos atrás, a primeira vez em que a Ceia do Senhor ela foi ministrada pelos reformados aqui no território brasileiro. Amados, esta é uma data que nos causa grande alegria. E assim como também pelo aniversário do trabalho da Igreja Presbiteriana aqui, nos causa um momento de reflexão. Naquela data, ou naquela ocasião, dois pastores reformados enviados pelo próprio João Calvino para cá começaram então o trabalho da igreja reformada em território brasileiro. E em seu primeiro culto, no dia 10 de março de 1557, o texto em que eles meditaram
o texto em que eles exploraram foi justamente o Salmo de número 27, verso de número 4. Justamente para falar qual era o anseio da vida deles, justamente para falar qual era o anseio da igreja reformada aqui. Assim como também, amados, eu gostaria de falar um pouco sobre o anseio da minha vida, o anseio que deveria ser o mesmo da vida dos irmãos, assim como também é o anseio para a igreja presbiteriana aqui em Campos do Jordão. E qual é este anseio, amados? O texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, começa dizendo que uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O salmista ele poderia pedir muitas coisas a Deus, assim como nós todos os dias da nossa vida pedimos muitas coisas ao nosso Deus. Mas o salmista, quando para analisar a sua vida e refletir na sua vida, ele deseja então falar apenas de um anseio, de uma petição para a sua vida. E ele continua, amados, nos dando aqui o início de uma oração modelo. Uma oração que não é apenas uma petição, mas também uma oração em que ele firma um compromisso com Deus. Ele mesmo diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. O salmista ele compreende que em uma oração não basta apenas pedir, mas é necessário se comprometer a fazer alguma coisa. É necessário então se comprometer a desprender de todos os esforços para poder alcançar a graça desejada. Amados, aqui nós precisamos compreender que na nossa vida nós precisamos sim ansiar por Deus em muitos sentidos da nossa vida, mas é necessário que nós busquemos. O salmista, amados, então, ele pede a Deus e ele então se compromete a mudar a sua vida. E nesta mudança de vida, essa mudança de sentido da vida, o salmista então emprega três verbos: morar, contemplar e meditar. O salmista, ele deseja contemplar a Deus, ele deseja ter uma morada com Deus e ele deseja meditar diariamente em Deus. Amados, nós precisamos refletir um pouco sobre aquilo que o salmista tem como desejo da vida dele. O primeiro desejo, então, é morar. Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amados, vejam, nós precisamos nos perguntar o que é preciso para poder estar na presença de Deus. O que é preciso para poder ter uma vida, assim como o salmista deseja, uma vida na presença de Deus. Como é possível nós morarmos na casa do nosso Deus? O que é preciso nós termos? O que é preciso nós adquirirmos para que isso aconteça? Vejam, amados, quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos que no Antigo Testamento todos os encontros com Deus, todos os relacionamentos presenciais com Deus, todos aqueles que viram de alguma forma a face do nosso Deus, todos eles, todos, estavam regados por uma certa liturgia, por uma certa aproximação reverencial a Deus. A Bíblia nos conta que ninguém chegou a ver a face propriamente do nosso Deus, mas muitos puderam contemplar o nosso Deus face a face de uma maneira específica, mas em todas estas maneiras se havia um preparo. Amados, nós precisamos compreender que para estar na presença do nosso Deus não pode ser de qualquer jeito. Nós precisamos nos preparar para estar na presença do nosso Deus. O que o salmista, então, ele deseja, amados, e ele busca, é ter um preparo para morar na casa do Senhor todos os dias.
Ele busca então se preparar para poder estar na presença de Deus todos os dias da sua vida. Amados, quando nós olhamos para as Escrituras e vemos estes exemplos de relacionamento com Deus, nós vemos que desde a fundação, desde a criação do mundo, desde toda a criação, a narrativa da criação até os dias de hoje, nós vemos uma decadência no relacionamento nosso para com Deus. Nós vemos um distanciamento nosso para com Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus ele caminhava com Adão e Eva. Por conta do pecado, por conta da queda, e nós tivemos então uma separação para com o nosso Deus. E nós vemos ao longo da história como muitas vezes o povo de Deus ele foi impedido, ele foi expulso da presença de Deus justamente por seus pecados, justamente por eles estarem impuros para poder estar na presença de Deus. Mas nós vemos, amados, relatos de como o próprio Deus, ele buscava se relacionar com o seu povo. Amados, não é diferente nos dias de hoje. Entendam, amados, que não é nós que alcançamos a Deus. É justamente ao contrário, é o próprio Deus que nos alcança. É o próprio Deus que nos move, nos modifica, nos molda para que possamos ter um relacionamento com Ele. Nós não fazemos nada. Nós não somos capazes de fazer nada neste sentido, amados. Agora, o apóstolo Paulo, assim como o próprio Cristo Jesus, eles nos dizem aquilo que é necessário para que nós possamos nos aproximar do nosso Deus. É necessário, amados, que em nós haja provas específicas de uma nova vida. Cristo Jesus e o apóstolo Paulo vão falar sempre de uma nova vida para nós. Vão falar em termos de nós nos transvestirmos e revestirmos do Espírito Santo. Vão falar de nós tirarmos toda a imundície da nossa vida, de nós de fato mudarmos a nossa vida por completo e adquirirmos uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova vida através do Espírito Santo do nosso Deus, pois só assim nós podemos morar na casa do nosso Deus, pois só assim nós podemos então estar na presença do nosso Deus. E isto, amado, não é apenas em momentos específicos, mas é todos os dias da nossa vida. Por isso, amados, entendam que todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, nós precisamos nos preocupar em estarmos na presença do nosso Deus de modo correto. Nós brincamos, nós vemos frases que, de um modo descontraído, nos traz esta verdade. Quem nunca já viu aquela frase em algum ambiente escrito que você está sendo filmado pelo próprio Deus? Amados, isto porque o nosso Deus, ele de fato está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Ele nos conhece por inteiro. Ele sabe aquilo que passa na nossa mente, aquilo que provém do nosso coração. Por isso não existe modo, não tem como nós enganarmos ao nosso Deus. É necessário que nós mudemos a nossa vida por completo para que possamos estar na presença do nosso Deus. O salmista ele não deseja apenas morar, estar na presença de Deus, mas ele também deseja contemplar a Deus. E a grande pergunta, amados, neste ponto é: o que é preciso para nós vermos a Deus? Contemplar a Deus, amados, é viver como Ele nos criou, é remeter todos os nossos pensamentos ao nosso Deus, na medida em que nós temos as nossas experiências aqui na terra. Nós precisamos, amados, contemplar ao nosso Deus, olhar para o nosso Deus em todas as coisas que nós temos contato. Amados, na criação, o homem ele foi criado para ser imagem conforme a semelhança
do nosso Deus. Em outros modos, tudo aquilo que ele tinha acesso, ele então contemplava a Deus. Na medida em que ele comia alguma coisa, o seu paladar o remetia a contemplar a Deus. Todas as vezes que Adão ou Eva olhavam um para o outro, eles viam a beleza da criação e então contemplavam a Deus, remetiam o seu pensamento para Deus. Amados, isso só é possível se nós negarmos a nós mesmos, se nós pararmos de olhar para nós mesmos, se nós pararmos de viver a nossa vida apenas para nós mesmos, como se nós fôssemos de fato o centro de todas as coisas, o alvo de todas as coisas. Nós precisamos mudar isso na nossa vida, amados. Nós precisamos compreender que não se trata da nossa história, mas a história do nosso Criador. Por isso, amados, nós precisamos diariamente nos preocupar em contemplar ao nosso Deus, olhar para o nosso Deus, enxergar o nosso Deus em todas as situações. Como é difícil isso, amados. Ainda mais nós vivendo no tempo em que nós vivemos. Muitas pessoas se questionam e se perguntam onde está Deus? Ou por que que Deus ele permite que tais coisas aconteçam? Por que que Deus ele permitiu que tantas pessoas boas fossem acometidas por essa doença, por esta pandemia em que nós vivemos e perdessem as suas vidas? Amados, nós precisamos compreender e entender a soberania do nosso Deus. Nós precisamos, amados, ter uma vida em que nós dediquemos a contemplar sempre ao nosso Deus. Poderia eu citar muitos exemplos aqui, mas o que vem à minha mente é que existem pessoas, crentes, de fato, que perderam a sua vida ao viver o evangelho genuíno. E até na morte destas pessoas, até no processo da morte, no sofrimento dessas pessoas, elas contemplaram ao Deus. E elas fizeram com que pessoas contemplassem a Deus. Ou seja, amados, elas cumpriram com o propósito para o qual elas foram criadas. Nós somos criados, amados, para poder demonstrar a glória, a presença, a santidade do nosso Deus. Nós somos criados para que as pessoas pudessem contemplar a Deus, ver a Deus através da nossa vida. Foi para isto que nós fomos criados. O salmista aqui, ele deseja então, de fato, cumprir com o propósito para o qual ele mesmo foi criado. Este era o anseio, o desejo da sua vida. Era isso que ele pediu a Deus e era isso que ele estava se comprometendo a buscar de Deus, que ele de fato pudesse ver a face de Deus, que ele pudesse remeter o pensamento, a vida dele ao próprio Deus. Amados, o salmista ele não deseja apenas morar, ele não deseja apenas contemplar, mas ele também deseja meditar. O texto encerra dizendo do desejo dele meditar no seu templo. Amados, a pergunta que nós precisamos fazer é: o que é necessário então para que nós pensemos em Deus? O que é necessário para que a nossa mente seja sempre cativa ao pensamento em Deus? Amados, a meditação nos leva a pensar em termos mais práticos, em ação, em serviço. Viver fazendo as coisas em conexão com as realidades celestiais. Viver uma vida de serviço ao nosso Deus na manutenção e na expansão do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos então em meditar na palavra de Deus, nós falamos então em viver a palavra de Deus. Nós estamos falando em a cada passo que dermos, nós estarmos pensando nas realidades celestiais. Nós estarmos pensando no próprio Deus. Amados, nós somos convidados pelo nosso Deus a sermos de fato, a vivermos uma vida segundo o propósito para o qual Ele nos criou,
a viver uma vida que de fato levem as pessoas a estarem pensando ou remetendo ou compreendendo Deus na nossa vida. Nós temos, amados, um chamado para sermos um novo evangelho de Cristo Jesus. Nós somos chamados para poder sermos, de fato, aquilo que leva as pessoas a conhecerem a Cristo, a conhecerem ao nosso Deus. E a grande pergunta, amados, é como nós temos meditado na palavra de Deus? Se equivoca, comete um equívoco aqueles que pensam que meditar na palavra de Deus ou meditar em Deus é apenas ler a Bíblia. Não, amados. Meditar na palavra de Deus é justamente fazer um exercício devocional no qual nós mudamos aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Meditar na palavra de Deus não é apenas ler aquilo que a Bíblia nos diz, mas aplicar aquilo que a Bíblia nos manda na nossa vida. Meditar em Deus, então, é viver uma vida constante em adoração, em serviço ao nosso Deus. E nós só podemos fazer isso, amados, quando nós de fato compreendemos a sua palavra e aplicamos ela na nossa vida. Amados, a palavra de Deus, ela é conhecida por nunca voltar vazia. E nós precisamos, amados, aplicar isso na nossa vida. Se você tem lido a Bíblia e isso não tem mudado a sua vida, é porque você está lendo errado. Pare de ler a Bíblia. Passe a aplicar a palavra de Deus na sua vida. Pare de apenas ter conhecimento teórico e passe a viver todo esse conhecimento na sua vida. Amados, é necessário que nós, nos dias de hoje, meditemos na palavra do nosso Deus, meditemos no seu santo templo, na sua santa presença. É necessário, amados, que sim, pelo auxílio divino, nós não só compreendamos a sua palavra, mas também apliquemos na nossa vida. Esta deve ser a nossa petição, mas também essa deve ser a nossa busca incessante todos os dias da nossa vida, assim como o salmista ele declara ser o anseio da sua vida. Para concluir, amados, o texto ele inicia dizendo uma coisa eu peço ao Senhor. A principal questão aqui de Davi, o salmista, deveria ser também a nossa, era viver uma vida na presença de Deus, realizando todo o seu propósito. Amados, nós precisamos ansiar viver uma vida na presença do nosso Deus, diante do nosso Deus, realizando o propósito para o qual ele nos criou. E o salmista, amados, ele revela este seu anseio em alguns outros textos. Salmo de número 15, verso 1, diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Davi, ele faz este questionamento a Deus, justamente por entender que jamais mente humana, jamais corpo humano, jamais olhos humanos poderiam ter acesso a Deus, justamente por causa da sua impureza, justamente por causa dos seus pecados. Amados, só é possível nós estarmos na presença do nosso Deus se nós de fato mudarmos a nossa vida, nós de fato nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem, assim como Cristo nos ordena, assim como o apóstolo Paulo nos orienta. Amados, Salmo de número 23, verso de número 6, diz: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amados, uma vez que nós entendemos quem e como nós podemos estar na presença de nosso Deus, nós vivemos de fato a bondade e a misericórdia do nosso Deus para com a nossa vida. E eu encerro, amados, com o texto do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versos de número 13 e 14, em que ele diz: Irmãos,
Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, nós somos convocados pela palavra do nosso Deus a prosseguir para o alvo, a olhar para o nosso Deus e colocá-lo como sendo o centro da nossa vida, como sendo o alvo da nossa vida. Nós precisamos, amados, prosseguir. Nós precisamos, amados, caminhar, desejosos pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a vida eterna. Amados, nós precisamos de fato mudar o sentido da nossa vida, mudar o anseio da nossa vida. E o salmista, ele apresenta o seu anseio. E eu aqui, amados, convoco os irmãos para que este seja o nosso anseio, o anseio da nossa vida, assim como também o anseio desta igreja. Nós precisamos, amados, mudar o sentido da nossa vida, morando, contemplando e meditando. Nós precisamos morar, estar na presença do nosso Deus. Que a sua vida seja uma vida vivida de fato na presença do nosso Deus em todos os momentos da nossa vida. Assim como também, amados, que esta igreja, que esta casa de oração, ela possa todos os dias ser morada do Santo Espírito do nosso Deus, seja morada do próprio Deus aqui. Que em todos os momentos que nós estivermos aqui nesta igreja, nós possamos estar sempre com o pensamento de estar na presença do nosso Deus. Amados, nós precisamos viver uma vida de contemplação ao nosso Deus. Nós precisamos enxergar Deus em todas as coisas. Nós precisamos, amados, compreender como Deus ele age, como Deus ele se move, como Deus ele se apresenta em todas as situações da nossa vida. E que nós possamos também, amados, ser como os máscaras do nosso Deus, apresentando o nosso Deus, tocando as pessoas para que elas entendam que é a história do nosso Deus na nossa vida e não a nossa. Nós precisamos, amados, viver uma vida de contemplação ao nosso Deus. Assim como também, amados, nós precisamos viver uma vida de meditação ao nosso Deus, lendo a sua palavra, compreendendo ela e aplicando na nossa vida. Que nós possamos viver, amados, uma vida diferente. Uma vida, amados, em que as pessoas possam olhar para nós e compreender que existe sim diferença entre o justo e o ímpio. Existe sim diferença naqueles que são eleitos, escolhidos, separados pelo nosso Deus dos demais. Existe sim diferença e nós temos a obrigação de demonstrar essa diferença na nossa vida. Por isso, amados, nós precisamos também mostrar a diferença da nossa igreja. A nossa igreja, ela é sim diferente e ela precisa sim se demonstrar de modo diferente para as outras pessoas. Nós não estamos aqui, amados, para poder falar de nós mesmos. Nós não estamos aqui para poder servir a nós mesmos. Nós estamos aqui com o único e exclusivo propósito de glorificar ao nosso Deus. Não para que nós possamos alcançar alguma coisa, porque nós já recebemos, porque nós vivemos uma vida em gratidão ao nosso Deus, porque Ele mesmo nos escolheu. Ele mesmo nos separou. Ele mesmo tem nos preservado. Por isso, amados, nós precisamos viver uma vida de modo digno a esta vocação que o nosso Deus nos chamou. Encerro, amados, dizendo, convocando os irmãos a mudar o sentido da sua vida, morando, contemplando e meditando no nosso Deus. Que Deus ele possa, de fato, acrescentar graça na nossa vida, para que possamos aplicar a sua palavra na nossa vida. Vamos orar, amados, e vamos encerrar este nosso período de meditação. Pai amado, Pai querido, graças te damos, ó Pai, não só porque há mais de 443 anos atrás
servos teus enviados com um propósito de não apenas demonstrar a fé reformada, mas de levar as pessoas a entenderem, compreenderem a tua palavra e assim então tomarem a decisão de viver uma vida diferente, não só porque pessoas há tanto tempo vieram para cá com este propósito, mas também, ó Pai, porque há 21 anos atrás, pessoas também tiveram o mesmo propósito ao iniciar os trabalhos presbiterianos aqui nesta cidade. Assim como também, ó Pai, nós queremos destacar e te agradecer, porque nós estamos aqui com este mesmo propósito. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque o teu propósito, ele ultrapassa gerações, ele ultrapassa o tempo e ele sempre move, comove, transforma e leva as pessoas a viverem segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nós somos gratos a ti pela história da Igreja Reformada em território brasileiro, assim como também somos gratos a ti pela história do trabalho presbiteriano aqui nesta cidade, assim como nós somos gratos ao Senhor pela nossa vida aqui. Queremos, ó Pai, olhar para a tua palavra, compreendê-la e aplicá-la na nossa vida. E que possamos, ó Pai, de fato, mudar o sentido da nossa vida, mudar, Senhor, o anseio da nossa vida. Que possamos, ó Pai, te pedir, clamar ao Senhor, mas que possamos também buscar de ti recursos, ó Deus, para que realizemos a tua obra, para que nós possamos, ó Pai, de fato, não só manutenir a tua obra, mas também expandi-la em todos os horizontes que nós conhecemos e ir muito além daquilo que o Senhor quer e entende para a nossa vida. Nos faça, ó Pai, de fato, aplicar a tua palavra em nossa vida. Que possamos, ó Deus, morar na tua presença. Que possamos sempre estar na tua presença, morando, ó Pai, no teu santo templo todos os dias da nossa vida. Que possamos, ó Pai, buscar estar na tua presença, sempre com honestidade, sempre com pureza de coração, no entendimento de quem o Senhor é e daquilo que nós precisamos fazer na nossa vida para que possamos nos aproximar de ti. Que possamos, ó Pai, de fato viver uma nova vida em Cristo Jesus. Mas que possamos também, ó Pai, não só morar, mas que possamos também contemplar ao Senhor todos os dias da nossa vida, que possamos enxergar o Senhor em todas as situações, em todas as experiências da nossa vida. Nos conduz, ó Pai, a remeter o nosso pensamento ao Senhor em todo o tempo. Que possamos, ó Pai, não apenas morar, não apenas contemplar, mas que possamos também meditar no Senhor. Que possamos, ó Pai, viver uma vida em devoção ao Senhor, no compreender, no entender a tua palavra, mas também no aplicar da tua palavra em nossa vida. Que possamos, ó Pai, mudar e moldar a nossa vida segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo o propósito para o qual o Senhor mesmo nos criou e revelou a nós através das tuas sagradas escrituras. Que possamos, ó Pai, viver uma vida em devoção ao Senhor. Ó Pai, nos abençoe, nos conduza, mas que principalmente o Senhor, ó Pai, nos faça cumprir com o teu querer e com a tua vontade. Este é o nosso querer, este é o nosso desejo, este é o anseio para a nossa vida, para a nossa igreja. Que o Senhor, ó Pai, continue a acrescentar graça na nossa vida. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amados, encerramos aqui então, rogando ao nosso Deus a sua divina, a sua santa proteção a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe aos irmãos e continuaremos aqui firmes, amados, com o anseio de sempre servir ao nosso Deus através dos nossos ofícios. Para mim, o ofício aqui de pastor dessa igreja, de pastor da vida e da família dos irmãos. Um grande abraço e que Deus continue a abençoá-los.